paz, amados irmãos. Estamos aqui mais um dia, trazendo uma palavra do Senhor. E eu creio que mais uma vez essa palavra vai ser bênção na vida das pessoas que ouvirem. É mais um tema direcionado pelo Espírito Santo, algo que Ele quis que eu trouxesse aqui hoje. E eu quero que você preste muita atenção, porque é uma palavra simples, não é nada complicado, mas é algo importante que você esteja atento, prestando atenção, porque como vocês notaram ao longo do tempo, eu procuro trazer uma palavra e sempre no final coloco passos práticos para nós estarmos dentro da palavra, estarmos conseguindo seguir o que a palavra trouxe. O tema da palavra de hoje é sabedoria. Sabedoria é uma coisa muito importante, irmãos. É algo que todos nós precisamos ter. É algo que precisa estar em nossas vidas, principalmente na vida de um cristão. Um cristão tem que ter sabedoria, um cristão ele precisa ser sábio. E é lógico que falando de sabedoria, eu vou falar hoje sobre Salomão, o filho de Davi. E é importante que você esteja analisando, pensando. E como eu falei, no final eu vou dar os passos práticos para que você possa botar em prática. Porque toda palavra tem que ser assim. Eu trago uma história, conto, trechos da Bíblia e tudo, mas no final tem que ter passos práticos. Porque sem passos práticos a pessoa vai ouvir uma palavra, pode achar até bonita, mas o que essa palavra mexeu na sua vida? A palavra precisa trazer algo que mexa em nossas vidas, sempre que nos faça melhorar a cada dia. E como eu falei, a palavra hoje vai estar centrada em cima de Salomão, que foi o homem que pediu sabedoria a Deus. Pediu e recebeu mais do que sabedoria. Salomão, ele não foi assim uma pessoa perfeita. E todos nós não somos perfeitos, assim como Salomão. Então, só para início de conversa, você já vai se situando. Salomão não foi perfeito e recebeu sabedoria do Senhor, né? E nós também, do mesmo modo, não somos perfeitos como Salomão. Temos que buscar a perfeição, mas não somos perfeitos. Mas a sabedoria que Salomão teve, nós também temos que querer ser sábios, assim como ele. Segundo Crônicas 1, de 1 a 17. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefe das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Irmãos, esse versículo 7, ele é muito lindo. Imagina o Senhor te perguntar: pede o que queres que eu te dê. Olha que coisa tremenda. Você poder escolher o que Deus te daria. E aí, irmãos, foi um momento que Salomão poderia ter escolhido tanta coisa, porque Deus é Deus. Deus é infinito. Deus tem um poder infinito. Então, o que Salomão pedisse ali que Deus quisesse, ele poderia dar.
Eu imagino aquela cena, Salomão ali, Deus falando isso para ele. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Imagina se Deus chegasse e te perguntasse para você pedir o que você quisesse, que Ele te daria. E Salomão passou por isso. Eu creio que foi assim um momento maravilhoso na vida de Salomão. E creio que assim foi um dos momentos até mais importantes da vida dele, quando Deus fez essa pergunta a ele. E no versículo 8 fala assim: Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a sua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? No versículo 10, Salomão pede sabedoria e conhecimento ao Senhor. Ele tinha muita coisa para pedir. Ele tinha uma vastidão de coisas, porque era Deus que estava ali falando para ele. E ele pediu sabedoria e conhecimento, para que ele pudesse até abençoar o povo com essa sabedoria e conhecimento. No versículo 11 fala assim: Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Sobre o qual te constitui rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. O próprio Deus se agradou da escolha de Salomão, porque ele podia ter pedido tanta coisa. E o que ele pediu, Deus se agradou tanto que Deus acrescentou. Deus não ficou só no que ele pediu. O Senhor gostou e o Senhor acrescentou riquezas, bens, honra. A gente vê como assim, o que ele pediu foi algo que agradou o Senhor. E até eu creio, talvez, isso é uma opinião minha, que pela atitude, pelo que Salomão queria, ele queria abençoar o povo, ele queria usar isso em favor do povo. Eu creio que ele pediu até mais em benefício do povo do que em benefício dele próprio. Isso é algo que eu entendo, eu acho, né? E aí Deus se agradou e deu muito mais do que ele pensava. E Deus falava, né, que ele teria nenhum rei riqueza, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá. Quer dizer, além da sabedoria e conhecimento, Deus acrescentou muitas coisas para ele. Olha que coisa linda. Deus chega e fala para você pedir, você pede. Aí Deus vem e te dá bem mais do que você pediu. Olha que coisa maravilhosa. São situações, irmãos, que eu fico imaginando. Eu me converti há mais de 30 anos, mas sempre que eu leio assim a Bíblia, eu procuro ficar pensando, né, como é que seria aquela cena, como eu gostaria de estar vendo, como eu gostaria de participar. E eu imagino aquele momento ali, como foi um momento lindo, como foi um momento grandioso na vida de Salomão. Aí continuando no versículo 13: Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve
e 400 carros, e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada uma pelo seu preço. E faziam subir e sair do Egito, cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim por meio deles eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Deus cumpriu a promessa dele. Deus cumpriu. Sempre que Deus fala alguma coisa, ele vai cumprir. Além de sabedoria e conhecimento, ele prometeu riqueza, bens e honras. Riquezas, bens e honra. E aí a gente vê que Deus cumpriu na vida de Salomão. E uma coisa importante, irmãos, de nós atentarmos, Deus sempre cumpre o que Ele promete. Repetindo, Deus sempre cumpre o que Ele promete. Se há uma promessa de Deus para a sua vida, se você tem certeza que é do Senhor, espera, porque ela vai acontecer. Ela vai acontecer na hora certa, no momento certo. Porque Deus, ele não prometeria algo que ele não fosse cumprir. E assim como ele cumpriu com Salomão, ele cumpre na minha vida, ele cumpre na sua vida. Se você tiver dúvida, ora e aguarda, e espera. Porque Deus tem o tempo dele. Mas se você tem certeza, espera do mesmo modo e ora. Porque as coisas do Senhor se cumprem no seu tempo. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus, ele não pode prometer algo que Ele não cumpra, porque Ele é um Deus. E Ele tem a honra, Ele tem dignidade. Então, toda vez Ele tem a santidade, toda vez que Deus promete algo, Ele vai cumprir. E aí Deus deu essa sabedoria a Salomão. Nós vamos ver um texto aqui que fala dessa sabedoria de Salomão, um texto muito conhecido. Mas como eu estou falando de sabedoria de Salomão, ele tem que entrar aqui na história, faz parte. 1 Reis 3, de 16 a 28. É um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido que fala de duas mulheres e elas disputavam uma criança, e nós vamos ver o desfecho que Salomão deu para a história. Ele deu um desfecho magnífico. As coisas aconteceram com justiça, com retidão. No versículo 16 diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa mesma casa, e tive um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra.
Aqui, irmãos, a gente vê que Salomão usou de sabedoria. Eu creio que ele não queria a morte do menino. Ele não queria que aquela criança morresse. Porque, segundo estudiosos, falam que naquela época, quando havia uma dúvida de alguma coisa, se dividia ao meio. E aí fala-se que, por exemplo, tem-se uma dúvida de uma terra. De quem é aquela terra? Tem dois dizendo que é dela. Se tivesse uma dúvida, dividiria ao meio. Ficaria metade para um, metade para outro. Agora, você dividir uma terra é mais fácil. Agora, você dividir uma criança, não tem como. Você mataria essa criança. Então, de repente, Salomão até usou desse artifício de dividir, mas eu creio que ele sabia que ia ter um desfecho, porque ele tinha sabedoria. A sabedoria que Salomão tinha foi uma sabedoria que veio do Senhor, veio do alto, não era uma coisa qualquer. Não era uma coisa humana, não era uma coisa simples. O Senhor deu sabedoria a ele. E ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ia ter um desfecho. Ele não ia querer ser um sanguinário de mandar executar uma criança, porque se matasse sob as ordens dele, mesmo sob as ordens dele, mesmo que ele não pegasse a espada, mas aquele sangue estaria sob a responsabilidade dele. E no versículo 25 fala: E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Aí começa a desenrolar a história. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. É lógico que a mãe ia preferir que o filho fosse criado por outra mulher do que ver o seu filho morto. E com a frieza da outra mãe, que queria um pedaço de uma criança morta, ficou fácil ali para Salomão definir aquela situação. E fala-se no versículo 28, E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ele precisava da sabedoria de Deus para fazer justiça. E aí a gente pode até analisar algumas coisas. Naquela época, não havia exames para definir quem era a mãe. Que exames poderia fazer? Não é como hoje, que as coisas são muito mais simples. Hoje seria muito mais fácil descobrir isso, mas naquela época não tinha exames. Fala que elas eram prostitutas, né? Elas eram prostitutas. Então, elas não deviam saber nem quem era o pai dos seus filhos, se elas eram prostitutas. Não tinha como ver a semelhança com o pai. Não tinha como ver. Salomão, usando de sabedoria, conseguiu saber quem era a mãe. E ele usa de sabedoria para saber quem era a mãe. Isso é uma coisa muito interessante, que ele usa de sabedoria, ele define uma situação, faz justiça, dá o filho para a mãe verdadeira, ele foi justo, porque imagina se ele faz uma injustiça e dá o filho para a mãe errada, né? Seria uma injustiça. A criança morrer também seria errado. Então, quer dizer, eu creio que o maior erro que ele poderia ter, que a criança não iria morrer, eu creio nisso, que ele não deixaria chegar a isso, mas ele poderia errar e dar o filho para a mãe errada, né? Mas ele usou de sabedoria. E fala no versículo 28, E todo Israel temeu ao rei. Versículo 28 fala assim, E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Muito bonito isso aqui.
que o povo temeu porque via a sabedoria de Deus. Salomão era sábio e eles sabiam que era algo vindo de Deus. Não era algo assim que... uma coisa humana, uma coisa assim que não tinha tanta força. E a gente sabe, irmãos, que as coisas que vêm de Deus são diferentes. E ele tinha essa sabedoria de Deus. E como ele tinha sabedoria de Deus, o povo temeu. E quando fala temeu aqui, porque imagina, de repente muita gente que ia levar uma causa lá errada para Salomão, já ia ficar preocupada agora também. Porque como que ele chegaria lá para Salomão levando uma causa errada? Se Salomão conseguiu resolver essa situação aqui, conseguiria resolver outras. E muitos se alegraram por ver que ele conseguia agir com justiça. Então nós conseguimos enxergar que havia o temor do povo, porque o povo viu que aquilo ali vinha de Deus. Aquela sabedoria vinha de Deus. Não era uma coisa humana, uma coisa simples. Em 2 Crônicas 9, de 1 a 2, 9, de 1 a 12, nós vamos ver a história da rainha de Sabá. E essa história da rainha de Sabá, ela serve mais para mostrar o que Deus tinha feito na vida de Salomão e como tudo se propagou. No versículo fala assim: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão. Salomão se tornou famoso pela sua sabedoria, pelas suas conquistas. E como a rainha de Sabá ouviu essa fama de Salomão, diz aqui, ela veio a Jerusalém para prová-lo, com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. No versículo 2 é interessante, fala, e Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Ela foi ali fazer um teste, porque era notório que se divulgava da sabedoria de Salomão. E essa rainha foi ali verificar isso, se isso era real, se isso era verdadeiro. No versículo 3 fala, vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Ela foi ali confirmar, porque ouvia falar. Irmãos, o nome de Salomão se propagou por causa dessa sabedoria. Não era uma sabedoria comum, era uma sabedoria que o Senhor deu para ele. E ela foi lá verificar. E quando ela chegou lá, ela viu o que era. Ela viu como as coisas aconteciam. Aí ela fala aqui, porém não cria naquelas palavras, até que vim e meus olhos ouviram. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Ela ficou assim, abismada, porque ela não achava que era tudo aqui. Versículo 7. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono, como rei, para o Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama Israel para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles para fazeres juízo e justiça.
E deu ao rei 120 talentos de ouro e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias quais as rainhas de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Quer dizer, ela trouxe presentes e ela levou mais presentes do que trouxe. E o que é importante desse texto da rainha de Sabá? É que mostra, irmãos, ela era uma rainha também. Ela não era uma pessoa qualquer. E ela foi lá verificar e ela ficou assim abismada com a sabedoria de Salomão, quem Salomão era. E o que eu vejo, irmãos? A sabedoria de Salomão exaltava o Senhor. Porque é lógico que não tinha como ele mostrar a sua sabedoria sem dizer de onde veio. E era tão grande que as pessoas viam que não era uma coisa comum. E aí me vem algo na mente, né? E nós? A nossa sabedoria também tem que exaltar o Senhor. Nós temos que procurar ter sabedoria. Eu creio que assim, pelo menos eu, a grande maioria, não teve uma presença assim de Deus na sua vida dizendo que ia te dar sabedoria. Mas o fato de nós não termos ouvido Deus dizer, assim como Deus disse para Salomão, o fato de nós não termos ouvido para Deus nos dizer que nos daria sabedoria, não quer dizer que nós devemos nos acomodar. Nós temos que buscar ter sabedoria, sim. Isso tem que ser um dos alvos da nossa vida. É muito importante, eu até já citei isso aqui, a vida do cristão, ele precisa ter sabedoria. Porque com sabedoria, a sabedoria vinda do Senhor, as chances de erro vão diminuindo cada dia mais e mais. Quanto mais sabedoria nós tivermos, menor será a chance de nós errarmos. E aí tem um texto aqui, Provérbios 9, de 9 a 10. Geralmente o versículo 10, que é muito falado, mas eu achei interessante o 9 também, que fala assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Versículo 9 fala: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. E o que eu vejo, o sábio gosta de aprender. O sábio gosta de aprender. Ele não se coloca numa posição que ele já sabe e que ele não precisa aprender mais nada. A nossa vida é um completo aprendizado. A nossa mente mesmo muda. Vocês veem que tem coisas que quando a gente é adolescente, a gente pensa de um jeito. Depois a gente é jovem, a gente pensa de outro jeito. Aí a gente casa, pensa de outro jeito. Aí chega numa idade de ser ancião, vai analisar de outro jeito. Por quê? Porque a vida é um aprendizado constante. E quando fala aqui de instrução ao sábio, uma pessoa sábia tem que ver que durante a vida tem ciclos, que tem mudanças e que tem coisas que ela vai mudar. Até porque pela ótica, um adolescente,
enxerga muitas coisas por uma ótica. Mas imagina uma pessoa de 65, 70 anos enxergar uma coisa pela mesma ótica de um adolescente. Então, é o que eu estou querendo falar. O sábio, ele tem que ouvir, ele tem que amadurecer, ele tem que gostar de aprender. E no versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, muitas vezes nós não erramos, não fazemos coisas erradas porque temos temor ao Senhor. É uma das coisas que nos diferencia muito do mundo. É o temor do Senhor. O temor do Senhor nos leva a querer ter atitudes que agradam o Senhor, ter atitudes dignas. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não existe, eu posso afirmar, não existe nessa face da terra um sábio que não tema ao Senhor. Eu falo um sábio dentro dos padrões que a gente crê. Porque muitos se intitulam aí como sábios no mundo. Mas se não servem a esse Deus que nós conhecemos e se não tem temor a Ele, não tem como ter sabedoria. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque existe a sabedoria e existe a inteligência. A inteligência, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Tem pessoas inteligentíssimas e ela pode usar aquela inteligência para fabricar armas para matar alguém. Ela pode usar aquela inteligência para arquitetar planos para prejudicar a vida de alguém. E pode usar a inteligência para coisas boas também. Mas quando nós pegamos a sabedoria, é diferente. O sábio, ele tem temor ao Senhor. O sábio tem um coração que quer coisas boas, que almeja coisas boas. Por isso que é importante nós querermos a sabedoria do Senhor a cada dia em nossas vidas, para que nós tenhamos atitudes corretas, atitudes dignas, atitudes abençoadoras com as pessoas. E aí você fala assim, Gilmar, você falou que no final ia dar uns passos práticos. Sim, eu vou falar uns passos práticos aqui agora sobre sabedoria. Porque, irmãos, de repente você pensa assim, essa sabedoria lá era para a época de Salomão. Salomão foi um homem escolhido por Deus. Realmente, Deus falou com Salomão sobre sabedoria. Mas todos nós que servimos ao Senhor, temos que buscar ter essa sabedoria. Isso tem que ser um alvo em nossas vidas. E uma das coisas que eu listei aqui como sabedoria. Se você quer ter sabedoria, haja de acordo com a vontade de Deus. Procura saber o que Deus quer, o que Deus pensa de determinada coisa. Porque se você entender o que Deus quer, você vai fazer o que Ele quer. E aí você vai ser sábio, você vai estar acertando no seu alvo. Segunda coisa, se submeter à soberania de Deus. Mais uma vez eu falo sobre a soberania de Deus. Não existe um sábio que não se submeta à soberania de Deus. É necessário se submeter à soberania de Deus, sim. Porque se você se submete à soberania de Deus, você tem temor dele. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ter um contato constante com o Senhor. Você quer sabedoria? Ter um contato constante com o Senhor. Procure conhecê-lo bem. Procure estar sempre com o Senhor, fazendo a vontade dele, seguindo o que ele quer. Isso é importante. Eu já falei aqui, vou repetir, a sabedoria só pode ser usada para o bem. Então, se você quer sabedoria, você tem isso em mente.
o Senhor vai acrescentar sabedoria à sua vida. Se você clamar, se você pedir, se você buscar. Mas essa sabedoria só pode ser usada para o bem. Ah, mas eu não posso pedir isso, aquilo. Não. Você não pode pedir nada que não seja bom. Salomão não pediu nada contra os inimigos dele. Ele pediu sabedoria. E quando você tiver sabedoria, essa sabedoria tem que ser usada para abençoar vidas. Sempre para abençoar. Sempre você tem que ter uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo. Agora, para você ter sabedoria também, você tem que ser um bom ouvinte. Porque tem pessoas que são tão afobadas que antes da outra terminar de contar o problema, ela já está dando um conselho. A pessoa nem terminou de contar tudo, ela já tem uma resposta, já tem um conselho, já tem uma definição. Isso não é sabedoria. Porque às vezes a pessoa contou a história quase toda, com algumas palavrinhas que a pessoa vai te contar no final, para pedir o seu conselho, você já deu a resposta. E a resposta vai estar errada. Então o sábio, ele tem que ser um bom ouvinte. Tem que ouvir, tem que esperar. E no final perguntar, terminou a história? Ou tem mais alguma coisa? E de repente a pessoa vai falar, tem mais isso? Aí conta mais um pedaço. Porque, irmãos, se você não ouvir a história toda, que alguém vem te pedir um conselho, a tendência é você errar. Você vai acabar dando um conselho sobre um pedaço da história. E nós, como sábios, precisamos abençoar as pessoas. Então, se você quer ter sabedoria, se você quer usar a sabedoria, seja um bom ouvinte. Ouça bastante. E outra coisa, é bom sempre orar para procurar dar um conselho. Cuidado para não dar conselhos em cima de suas suposições, em cima de experiências. Experiências passadas são boas, mas às vezes a experiência de um não é igual a de outro. Então é bom que você sempre esteja ligado no Senhor. Um sábio consulta o Senhor. Um sábio nunca vai se achar tão bom que não precise consultar ao Senhor. Outra coisa, os seus conselhos têm que seguir o padrão de Deus. Não é o que você acha, o que você pensa, que tem que ser assim, não. Tem que estar dentro dos padrões de Deus. Ah, mas eu acho que se eu desse conselho assim, se a pessoa fizer assim, tá dentro dos padrões de Deus? Não está tão dentro, mas eu já tive uma experiência assim e deu certo, não. Isso não é sabedoria. Você tem que aconselhar de acordo com os padrões de Deus. Não pode fugir. Ser sábio não é ser perfeito. Salomão não foi. Salomão não foi perfeito, não. E Salomão até teve uns bons erros lá pela frente, que eu não vou citar aqui, mas se você quiser, leia lá, você vai ver que Salomão também errou, não foi perfeito. Então não espere assim, perfeição. O dia que eu for perfeito, eu vou ter sabedoria. Então eu te digo que você nunca vai ter sabedoria, porque você nunca vai ser perfeito. O dia que você for perfeito, o Senhor vai ter que te levar dessa terra. Então, o importante é que você almeje a sabedoria, que você queira a sabedoria, que você entenda que ela é importante e que ela seja um alvo na sua vida. E seguindo esses passos que eu coloquei aqui, tem vários outros passos, mas o principal é você estar ligado com o Senhor, se submeter ao Senhor e querer usar essa sabedoria para abençoar realmente as vidas. Não busque sabedoria para ficar rico. Não busque sabedoria só para o seu proveito próprio, mas busque a sabedoria para abençoar outras pessoas.
automaticamente você também vai ser abençoado. Salomão pediu sabedoria e conhecimento, ganhou muito mais. Aí eu não estou dizendo que você tem que querer sabedoria achando que Deus vai te fazer rico como fez a Salomão. Não é isso. Mas eu estou te falando, busque a sabedoria. Através da sabedoria, você vai abençoar outras vidas. E automaticamente, quando você abençoa outras vidas, você também é abençoado. É assim que as coisas caminham no reino do Senhor. Nós abençoamos e somos abençoados. E o Senhor vai te abençoar cada dia mais e mais com sabedoria, para que você abençoe outros. A sabedoria não é para você ser uma pessoa sábia e guardar dentro de uma caixinha e não dividir com ninguém. Não, se você quer sabedoria, você coloque para o Senhor o que você quer, você busque essa sabedoria, mas é para você dividir, é para você abençoar, não é para você guardar, não é para você ficar rico. Mas todo cristão deve buscar a sabedoria. Isso não foi só para Salomão. Deus tem sabedoria para dar a todos nós. Agora todos nós temos que buscar essa sabedoria. Senhor, nós queremos colocar mais uma vez tudo que foi falado aqui em Tuas mãos. Querido Espírito Santo, que o Senhor possa tocar em cada um que tiver acesso a essa palavra. Espírito Santo, Tu me deste essa palavra, o Senhor quis que eu falasse sabedoria, e eu creio que eu falei o necessário. Falei o que o Senhor quis, não acrescentei, nem tirei nada. A minha parte foi feita, Espírito Santo. Vim aqui para ser usado pelo Senhor. Vim aqui para fazer a Tua vontade. Me submeti ao que o Senhor queria, porque o Senhor é soberano sobre a minha vida. Mas eu te peço, Senhor, neste momento, Espírito Santo, querido, majestoso, guia, toca nas pessoas que tiverem acesso a essa palavra. Toca nas pessoas. Senhor, que as pessoas queiram cada dia mais e mais ser sábias. E que o Senhor ajude as pessoas que realmente quiserem, para que elas possam, Senhor, se colocar numa situação de quererem ser sábias. A sabedoria é vinda de Ti, Senhor. A sabedoria é vinda do alto, não uma sabedoria humana que é falha, mas nós precisamos da Tua sabedoria, Senhor. Senhor, que todos nós, eu me incluo nessa lista, possamos ser cada dia mais e mais sábios, possamos cada dia mais e mais termos a Tua semelhança. Senhor, ajuda-nos a ser sábios, ajuda-nos, Senhor, para que essa sabedoria possa ser acompanhada de justiça, para que essa sabedoria possa ser uma sabedoria que abençoa a vida de outras pessoas. E sabemos que automaticamente as nossas vidas também serão abençoadas. Age, Senhor, com poder e autoridade, com majestade. Faz grandes coisas. Senhor, nós somos Teus. Nós somos Teu povo e clamamos pela Tua sabedoria. Dá-nos a Tua sabedoria cada dia, Senhor. E que quanto melhor nós usarmos essa sabedoria, mais o Senhor nos conceda. Senhor, que assim como Salomão foi justo, que assim como Salomão abençoou tantas pessoas, que nós possamos também ser justos e abençoar muitas pessoas usando da Tua sabedoria. Senhor, como eu falei aqui, que os nossos ouvidos sejam ouvidos prontos para ouvir. Que a nossa língua seja língua pronta para abençoar, para levar a Tua sabedoria, para levar a Tua bênção, o Teu amor, a Tua justiça para as pessoas. É o que nós te clamamos, Senhor. Que não fique um desapontado, mas que todos aqueles que buscarem a Sua sabedoria possam receber e possam usá-la para que outras vidas sejam abençoadas. É o que nós suplicamos, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje era essa. Busque a sabedoria do Senhor cada dia mais e mais. Busque sem cessar. E é o que eu falei, muitas vidas serão abençoadas. Muitas vidas serão abençoadas, inclusive a sua que quer a sabedoria. Que Deus abençoe a todos.